Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Leremos os dois primeiros versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Meus amados irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, segundo muitos estudiosos, é a exposição mais clara do Evangelho em toda a Bíblia. Mas essa carta é uma carta missionária. É uma carta missionária. Paulo tinha o objetivo de chegar até a Espanha para anunciar Cristo, onde não havia sido ainda anunciado. E quando Paulo escreveu, ele, inspirado por Deus, escreveu tudo o que ele cria a respeito de Deus, do Evangelho, uma forma de se apresentar àquela igreja de Roma, para que eles abraçassem aquele projeto e assim ele pudesse chegar até a Espanha. Sabemos que não foi a vontade de Deus Paulo chegar até a Espanha. Quando Paulo viajou para Jerusalém, ali ele foi preso e depois foi conduzido à cidade de Roma. Ele chegou à cidade de Roma, mas como prisioneiro do império que dominava o mundo naquela época. Até esse pedaço da carta, irmãos, até aqui nós vimos que não há como sermos orgulhosos, não há como nos gloriarmos em nós mesmos. E o nosso muro, esse muro que ostenta orgulho, independência, jactância, esse muro foi derrubado por essas verdades que Paulo nos trouxe no começo desta carta. A partir do capítulo 4, Paulo traz a esperança para o perdido. Ele traz a esperança para o perdido, ele traz as verdades da justificação pela fé, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, e ele lança a mão de um exemplo muito conhecido, muito destacado no Antigo Testamento, que é Abraão, o pai da fé. Hoje veremos aqui que Paulo retoma ao tema que ele já falou no capítulo 4, que é a justificação pela fé. Só que agora, irmãos, ele vai falar dos efeitos, ou como diz o tema do nosso culto, os benefícios da justificação. O primeiro efeito está muito claro aí no texto, no versículo 1, que é paz com Deus. Paz com Deus. Nós estamos falando aqui, irmãos, de reconciliação com Deus. Paz com Deus. Vejam que paz com Deus é o que segue a partir do momento que você é justificado. Quando você é justificado, qual é o resultado? Você experimenta a paz com Deus. E essa paz precisa ser explicada para você entender a extensão dessa paz. A extensão dessa paz. Quando ele diz que você tem paz com Deus, é para lembrar que outrora você foi inimigo de Deus. Você guerreava contra Deus. Na verdade, essa guerra era muito clara na sua vida com o Criador. E Paulo fala isso para lembrar a todos nós que estávamos nesse estado de guerra com o Criador. Você estava numa situação de desobediência. Você despertava a ira de Deus. Você estava debaixo
da condenação do Senhor. É possível que nos dias presentes nós já percebamos essa ira ainda contida, mas já agindo no meio, nesse mundo tenebroso, nesse mundo cruel, a angústia interior que as pessoas têm, catástrofes, problemas, tribulações, tudo isso, irmãos, são prévias de uma ira que está sendo contida ainda por Deus. Mas ela virá, irmãos. Ela virá num determinado momento e será derramada sobre todos aqueles que não se prostraram diante do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos em guerra, irmãos. Cada um de nós, não há exceção nisso, todos nós estávamos em guerra, estávamos distantes de Deus. Se você não está em Cristo, você está em guerra contra Deus. Mas Paulo diz que quando a justificação ocorre, a ira de Deus, ela é removida. A ira de Deus é removida. Deus não está mais em guerra contra você, porque a ira que deveria cair sobre a sua vida foi lançada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fim da guerra, irmãos. Pacificação em Cristo Jesus. É importante também dizer que essa paz não é um sentimento. Essa paz não é um sentimento. Essa paz é algo que tem muito a ver com o que acontece no céu. O que é que acontece no céu, irmãos? É o amor de Deus em ação. É Ele dizendo, entre nós, meu filho, está tudo resolvido. Está tudo resolvido agora, estamos em paz. Meu filho amado, é Deus dizendo, meu filho amado, já realizou a obra de salvação e agora estamos em paz. Nós temos aqui, irmãos, ao invés de um sentimento, nós temos aqui uma declaração, como se fosse um tratado de guerra, um acordo de guerra que havia e foi finalizada. A pendência que havia entre mim e Deus foi resolvida. Essa pendência foi resolvida em Cristo Jesus. É preciso fazer uma distinção aqui, irmãos, também, que existe a paz com Deus e a paz de Deus. São duas coisas diferentes, paz com Deus e a paz de Deus. Paz com Deus, como já disse, não é um sentimento, é uma declaração através da qual Deus diz que a guerra entre você e Ele acabou, essa guerra acabou. E essa paz, ela é inalterada, esse estado de paz entre você e Deus, nada pode mudar mais. Ela não pode mais mudar, mas existe a paz de Deus. Se fôssemos responder o que significa a paz de Deus, poderíamos usar Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É aquela consciência calma por causa da salvação. É aquele testemunho interno de que agora você é um filho de Deus, que agora você é salvo, que a salvação eterna está garantida. Essa tranquilidade no coração. Essa paz, ela pode ser perturbada. Essa paz de Deus, ela pode ser alterada. Tribulações, tropeços, pecados, desânimo, ela tem variações, ela tem intensidade, ela tem seus altos e baixos,
Mas no momento em que você se aproxima de Deus, confessa seus pecados, você busca a face de Deus, novamente essa paz, ela é recomposta na sua alma. Portanto, meus amados irmãos, a paz com Deus, você sempre a terá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Deus fez a obra na sua vida de salvá-lo, de resgatá-lo das trevas, nada poderá tirá-lo da mão de Deus. A paz de Deus vai depender do seu relacionamento com Ele. Vai depender do seu relacionamento com Ele. Vai depender do momento como você está com Deus. Paulo, irmãos, ainda nos diz como essa paz, ela chega até nós. Está aí no final do versículo 1. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui talvez seja a informação mais importante do versículo. Como é que essa paz chega até nós, irmãos? Preste bem atenção, meus amados irmãos, no que eu vou dizer. Jesus é a única pessoa que pode pacificar o ser humano com Deus. Jesus Cristo é o único caminho que pode trazer a paz com Deus. Ele é o nosso mediador, que se coloca entre um Deus irado e o homem em rebelião. As pessoas, elas têm buscado coisas para acalmar a consciência. Tem gente que tenta obter essa paz dando esmolas, fazendo caridade, através da religião, se envolvendo em um grande projeto para mudar o mundo. E é possível que, até mesmo no primeiro momento, venha aquela tranquilidade no coração. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, eu estou ajudando a humanidade, eu estou fazendo caridade. É possível sim, irmãos, experimentar algo assim. Mas o texto aqui é muito claro. A paz vem através de Jesus. A paz vem através de Jesus. Você pode fazer coisas boas, você pode fazer caridade, você pode dar esmolas, mas essa paz com Deus, só é obtida através de Jesus Cristo. Você pode fazer caridade, você pode dar esmolas, mas não vai resolver a questão do pecado em sua vida. Vamos lembrar que a paz com Deus só acontece quando a causa da guerra entre o homem e Deus ela é removida. Qual é a causa da guerra? É o pecado, irmãos. A causa é o pecado. E foi o Senhor Jesus que recebeu a ira, através da qual o pecado foi punido de uma vez por todas. De uma vez por todas. É por isso que Paulo afirma aqui, paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Há ainda outro efeito aqui, irmãos, que está no versículo 2. Ele continua dizendo, falando de Jesus, pelo qual, ele está falando aí de Jesus, obtivemos também acesso pela fé. Nós podemos chamar aqui o segundo efeito de admissão ou acesso. Palavra aqui, essa palavra é tirada do versículo 2, quando ele diz que obtivemos igualmente acesso. É através de Jesus que nós somos admitidos. É através de Jesus que nós temos acesso. A palavra acesso aqui significa literalmente introdutor.
introdutor. Na antiguidade, existiam aquelas pessoas que tinham a profissão, a responsabilidade de dar acesso ao rei. Então imagine um rei poderoso, um rei glorioso, sentado no seu trono, cercado de segurança, de soldados, num castelo bem protegido, num castelo bem guardado, bem estruturado. E não é qualquer pessoa que pode chegar lá e falar com o rei. Ele precisa de um introdutor. É preciso que alguém te apresente ao rei, te leve até o rei, introduza você até a presença do rei. Uma passagem no Antigo Testamento que retrata bem isso está no livro de Esther, no capítulo 5. Lá conta que é narrado que a rainha Esther, ela tinha uma demanda para apresentar ao rei Assuero. E ela tinha essa demanda, precisava apresentar ao rei. E já fazia 30 dias que ela não falava com ele. Então ela coloca a sua veste real. Ela então se pôs no pátio, ali no interior do palácio real, senta-se ali e fica aguardando, então, esperando alguma indicação do rei. E o texto bíblico narra que ele estendeu o cetro para a rainha Esther, ou seja, dando a ela permissão para que ela chegasse até a ele, o cetro de ouro. Então ela pôde se aproximar, tocar o cetro dele, e o rei disse para ela: pede-me o que quiseres, eu te darei até a metade do reino, disse o rei à rainha Esther. Essa é a figura, irmãos, essa é a figura do acesso. Nós estamos diante do Rei da Glória, nós estamos diante do Senhor Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, Santo, cercado de anjos. Mas há um agravante, irmãos. Há um agravante porque nós estamos em guerra contra Ele. E Ele em guerra contra nós, Ele irado contra nós. E Jesus Cristo, Ele sai do trono da glória, Ele se esvazia e morreu na cruz para acabar com essa guerra. E Ele então, por causa dessa obra, Deus justifica pecadores através desse introdutor, desse que nos dá acesso ao Pai. Jesus nos leva ao Pai, irmãos. É Jesus que nos leva ao trono de graça do grande e poderoso Senhor do universo. É Jesus que faz essa obra. Conta-se que em meados de 1865, nos Estados Unidos, uma criança, ela passeava pela rua, aquela rua desgastada pela guerra, aquele período difícil que aquele país vivia, numa guerra civil, aquela guerra terrível que se abateu contra os Estados Unidos da América. Mas diz que essa criança andava pela cidade e encontrou uma criança pobrezinha, órfã. E essa criança, então, criou uma grande amizade com essa criança pobre. Eles ficaram muito amigos. E essa amizade a cada dia se fortalecia. Eles brincavam juntos, eles tinham prazer em estar brincando juntos. E diz a história que os dois se dirigiram à casa, a criança abastada chamou essa criança pobre, se dirigiram para uma grande mansão. E diz que as duas crianças, elas foram entrando, havia muitos soldados ali guardando aquela casa,
as portas foram se abrindo, aquelas crianças, elas entraram pelos corredores daquela grande casa, havia também ali seguranças e elas davam permissão para que aquelas duas pequenas crianças andassem nos corredores, até eles chegarem numa porta de um escritório. Ali também havia seguranças, os seguranças abriram as portas e as duas crianças, sem falar nada, chegaram diante de um grande homem que estava ali sentado. Ali estava nada mais, nada menos que Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. E conta a história que acolheu aquela criança como seu filho também. Meus amados irmãos, é Jesus que nos pega pela mão, nos apresenta diante do Pai como justificados, como perdoados, e agora podemos nos prostrar diante do Rei, e aquele Rei todo-poderoso, o Criador de todo o universo, e nós podemos ouvir Ele dizendo: qual é o seu pedido, meu filho? Qual é o seu pedido, meu filho? Veja que o apóstolo Paulo, ele diz ainda: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. A esta graça. Sabe o que é essa graça aqui, irmãos? Sabe o que é que significa essa graça? A graça é o cetro estendido. É Deus estendendo o cetro. É o Deus estendendo o cetro de misericórdia. É Deus estendendo o cetro de graça, de favor, de misericórdia sobre nós. E é o Senhor Jesus, irmãos, que promove todas essas coisas. E ele continua aqui no versículo 2: a esta graça na qual estamos firmes. Sabe o que isso significa também, irmãos? O que é que significa essa graça na qual estamos firmes? O fato de Deus estender o cetro para nós, depois de você ter sido conduzido à presença de Deus, esse cetro que foi estabelecido pelo Pai, ele nunca mais vai ser retido, irmãos. Ele nunca mais vai ser retirado. Esse cetro vai estar estendido para nós. Sempre estará estendido. É isso que o Pai faz conosco. A sua graça é sempre abundante diante de nós. A sua misericórdia se renova a cada manhã. É esse cetro que não é retirado nunca. É uma graça firme. É uma graça que não se altera, independente do estado do seu coração, independente do seu pecado. Se você chegar lá, buscando, se arrependendo dos seus pecados, esse cetro estará sempre estendido. Você pode tocar o cetro do Pai e receber graça, receber misericórdia. Vamos então, irmãos, para o final do versículo 2. Porque aqui nós temos mais uma bênção, irmãos. Nós temos mais um benefício da justificação. E ele diz assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vejam que Paulo falou da paz com Deus. Paulo falou de acesso ao Pai. E agora ele está falando de alegria em Deus, porque é esse o significado aqui de nos gloriamos. Vocês sabem que na língua portuguesa, quando gloriar-se não parece alguma coisa muito bonita. Eu estou me gloriando, parece uma coisa
meio arrogante, não é verdade? Parece algo muito pedante. Esse não é o sentido da palavra aqui, irmãos. O sentido da palavra que nos gloriamos é nos alegramos. Tem até uma versão bíblica na linguagem de hoje que coloca assim: nos alegramos. Paulo está falando aqui de regozijo. Paulo está falando de satisfação, de alegria. Outra observação é que o versículo diz: nos gloriamos na esperança. E vale a pena aqui tratar essa questão, porque esperança no Novo Testamento não é algo incerto. Não é alguma coisa que você gostaria que acontecesse. Não, irmãos. O sentido aqui não é esse. A esperança no Novo Testamento é certeza. É dado como certo. É aquela esperança, é aquela certeza que produz no seu coração a santa expectativa, mas é certo que vai acontecer. A qualquer hora vai acontecer. E Paulo está nos lembrando aqui, irmãos, que Jesus um dia virá. Jesus voltará em glória. Ele vai rasgar esses céus, irmãos, e vai descer em glória e majestade. É isso que a Bíblia afirma. Essa é a verdade clara da Bíblia. E toda língua vai confessar, toda língua vai se ajoelhar. Os salvos, os perdidos, até os demônios se ajoelharão diante do grande Rei, do grande Messias, o Senhor Jesus. E Paulo chama isso, irmãos, esperança da glória. Esperança da glória. E o que é que essa esperança produz em nós? Alegria. Alegria. Nós nos gloriamos nesse fato, irmãos. Nós nos alegramos nesse fato. Temos alegria no coração, porque sabemos que participaremos dessa glória. Aqueles que estarão aqui quando Cristo voltar, terão corpos transformados e se encontrarão com Cristo nas nuvens. Aqueles que voltarão com Jesus, os mortos, os ressuscitados, receberão corpos gloriosos, o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja. E Paulo diz aqui que participaremos dessa glória e vivemos essa alegria já hoje, irmãos, porque hoje já experimentamos um gosto dessa glória que haverá, desse dia glorioso que acontecerá. Nós temos paz, nós temos acesso ao Pai, mas isso não é tudo ainda, irmãos. Sabemos que essa alegria que nós desfrutamos hoje é apenas um prelúdio, é apenas uma antecipação daquilo que está nos esperando. Um dia, meus amados irmãos, nós teremos alegria plena, completa, uma alegria que não será tirada, imutável, satisfeitos plenamente diante de Deus. Estamos aguardando o cumprimento pleno dessas coisas, mas hoje já podemos experimentar uma prévia, algumas coisas disso. Vocês sabem que na história de Israel, naquele momento quando os espias entraram na terra para trazer notícias, na cidade de Jericó, eles trouxeram um cacho gigante de uva. Os irmãos conhecem bem esse texto bíblico, esse momento da história do povo de Israel. Aqueles homens, 2 homens carregando um grande cacho. Aliás, essa imagem, um parênteses aqui, é a imagem do Ministério da Agricultura de Israel,
aquele grande cacho de uva. E você pode imaginar que cacho de uva espetacular, grandão, e aquelas pessoas ficaram ali, olha que coisa maravilhosa. Se isso é maravilhoso assim, imagine quando entrarmos na terra prometida e gozarmos dessas coisas maravilhosas que Deus prometeu para o seu povo. É assim que vivemos, irmãos. Já temos visto coisas maravilhosas. Imagine quando nós chegarmos na eternidade com Deus. Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios, quando ele diz: agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, naquele texto maravilhoso de 1 Coríntios 13. Isso tudo, irmãos, tudo isso, porque você foi justificado por meio de Jesus Cristo. Todas essas coisas maravilhosas, porque você foi justificado por meio de Jesus Cristo. Para encerrar, eu gostaria de falar para você que está me ouvindo, e você está com a sua consciência tranquila. Sua consciência está tranquila. Você chegou aqui e disse: olha, eu estou em paz com minha consciência está tranquila. Eu gostaria que você examinasse, investigasse o seu coração e você se perguntasse de onde vem essa tranquilidade. De onde vem essa tranquilidade? Talvez você chegue a uma conclusão que essa sensação vem do seu esforço. Talvez você chegue à conclusão que essa tranquilidade vem da sua capacidade de fazer as coisas, de realização. Você é uma pessoa que procura fazer as coisas certas. Você é uma pessoa boazinha. Você gosta de ajudar os outros. E talvez sejam essas coisas, ou dessas coisas, que vem essa sensação de consciência tranquila. Diante de tudo que nós falamos aqui, à luz da palavra de Deus, que nós acabamos de considerar, lembre-se, essa paz que traz essa consciência tranquila é uma falsa paz. Uma hora ela vai passar. Uma hora ela vai passar. É uma ilusão do seu coração. Sabe por quê? Porque ela não resolve o problema do pecado. Ela não resolve o problema do pecado. Só há paz verdadeira através de Jesus Cristo. Só haverá paz entre você e Deus quando os seus pecados forem perdoados. Só haverá paz entre você e Deus quando você crer, quando você se humilhar, quando você se reconhecer como pecador e buscar a presença do Senhor em nome de Jesus Cristo. Só então você terá a paz verdadeira, a paz imutável, a paz que não se altera. Então você precisa confiar exclusivamente em Deus. Você precisa se entregar completamente a Ele, reconhecer o seu estado pecaminoso, que por mais que você esteja tranquilo, tenha uma consciência tranquila, dentro de você há uma rebelião contra Deus, há uma guerra contra o Criador, e o Criador está contra você também. Você precisa de Jesus Cristo como seu mediador. Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu gostaria também de falar com você que está me ouvindo e está inquieto. Você pode estar aí hoje me ouvindo, sentado, inquieto com a sua vida, preocupado com a sua alma. Você que ainda não teve a sua vida transformada ou justificada em Cristo Jesus, há esperança para você. Há esperança para você. E essa esperança não está nas obras. Essa esperança está em Jesus Cristo. Você pode chegar diante de Jesus Cristo hoje, confessar os seus pecados, dizer: eu sei que eu sou pecador, eu reconheço isso, meu estado de pecado. Eu estou perdido e sei que o único caminho de reconciliação com o Senhor é Cristo Jesus. E quero concluir falando com você que já foi salvo, você que já foi justificado por Deus, mas hoje você está abatido, você está triste, você está desanimado com a sensação, aquela sensação de que a vida não está boa. Eu quero lembrar a você que se sua vida, ou se a sua alegria depende das circunstâncias, se a sua alegria depender das coisas desse mundo, você está perdido. Se a sua alegria depender das coisas desse mundo, a sua existência será como uma roda gigante. Um dia estará lá em cima, outro dia estará lá embaixo. Essa oscilação, porque você está colocando a sua alegria nas coisas desse mundo. Você está colocando a sua alegria nas circunstâncias dessa vida. Você vai se tornar um refém dos acontecimentos. Se você está bem empregado, se você está com a conta boa no banco, se você está com boa saúde, tem uma família, está tudo bem, então você está alegre. Mas se essas coisas entrarem em colapso, você está lá embaixo, você está triste, abatido, a sua vida vai se tornar infeliz. Nós somos chamados, irmãos, somos desafiados pela palavra de Deus a não fundamentar a nossa alegria nessas coisas. Porque essas coisas, elas são passageiras. Elas vão e voltam. Um dia você pode estar com a conta bancária lá em cima, outro dia está devendo ao banco. É assim a vida. Um dia você pode estar com a saúde lá em cima. Saúde ótima, disposto. Outro dia você pode estar acamado numa cama de hospital. Essa é a vida. A vida é assim. E você não pode fundamentar a sua alegria nessas coisas passageiras, nessas coisas do mundo. Aliás, o livro de sabedoria, Eclesiastes, diz que há tempo para tudo. Há tempo de estar calado, de falar, tempo de derrubar, de edificar, há tempo para tudo. Nós precisamos colocar a nossa alegria naquilo que é imutável, naquilo que é sólido. E a única coisa que tem solidez, irmãos, é Jesus Cristo. É colocar a nossa alegria no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não será abalada, porque ela é imutável. O Senhor Jesus nos resgatou da morte, e nada poderá nos tirar da mão de Deus, porque essa obra é uma obra de Deus, e nada poderá ser alterada.
Paulo então diz isso aqui para que nós nos gloriamos, nós nos alegramos nessa verdade eterna. O crente, meus amados irmãos, ele pode viver constantemente contente, esse contentamento sempre presente na vida do crente. Quando ele está com os seus olhos na eternidade, quando a sua esperança se baseia nas promessas de Deus e não nas coisas desse mundo, então ele pode viver contente, satisfeito, se regozijando na esperança da glória. Eu não sei se na eternidade, meus amados irmãos, o tempo vai correr como nós conhecemos hoje. Eu não sei como vai ser lá. Eu sei que viveremos eternamente. Mas imagine na eternidade, nós vivendo na eternidade ali 1 bilhão de anos, na presença dos nossos irmãos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos! E a pergunta é: o que é 80 anos aqui nesse mundo comparado com a eternidade gloriosa com Cristo Jesus? Paulo fala isso lá no capítulo 8. Porque para mim tem por certo que as coisas presentes não podem ser comparadas com a glória eterna com Deus. Então você que está colocando a sua alegria nessas coisas do mundo, você pode viver se gloriando sim. Você pode viver se alegrando sim em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.